Você deve estar aí discorrendo os vídeos da internet procurando uma análise coesa para entender o que aconteceu no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Ontem no Mineirão, o Cruzeiro venceu pelo placar de 2-1 e venceu nos 4, 5 primeiros minutos de jogo. Aí, lógico, né, quem gosta de uma análise bem elaborada está na internet nesse momento procurando aqueles analistas que ele confia para analisar o jogo, mas você não vai encontrar. Você não vai encontrar porque o Cruzeiro não permitiu que isso acontecesse. Mais uma vez, né? O Cruzeiro pegou a equipe do Bahia e ganhou da forma que ganhou, e naquela época o Bahia estava praticando o melhor futebol. Depois o Cruzeiro pegou o Flamengo e, também não deu para o Flamengo, e agora o Cruzeiro pegou o Palmeiras. E da mesma forma, o que você vai encontrar são algumas pessoas dizendo que o Palmeiras errou aqui, o Palmeiras errou ali, ou o Palmeiras errou lá. Só que, na verdade, isso aí tudo é conversa fiada. É uma tentativa, você que torce pelo Cruzeiro, é simplesmente uma tentativa de diminuição da instituição pela qual você torce. Aí você vai entrar dentro do jogo de forma consistente e não tem nem muito o que falar. Porque no primeiro minuto, nos primeiros segundos de jogo, o Cruzeiro já matou toda e qualquer estratégia criada pelos dois treinadores. Não foi apenas quebrando as estratégias do técnico Abel Ferreira, também quebrando as estratégias do técnico Leonardo Jardim. Aos 4 minutos, quase 5 minutos, o Cruzeiro simplesmente desmoronou. O que aconteceu no Mineirão ontem? O Cruzeiro foi como um louco para cima da equipe do Palmeiras, mas um louco consciente, extremamente organizado, deu uma abafa no Palmeiras, mas nos primeiros segundos de jogo. Fez lembrar, quem acompanhou o jogo, fez lembrar daquele jogo contra o Fortaleza, em que o Cruzeiro nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, já estava finalizando contra a equipe do Fortaleza, e contra o Palmeiras não foi diferente. O Cruzeiro em cima o tempo todo, o Palmeiras cambaleante, sem saber sem entender o que estava acontecendo, porque talvez a estratégia do Palmeiras tenha sido reprimir o Cruzeiro no seu campo de defesa nos primeiros minutos para poder ter o controle total da partida, mas isso não aconteceu. Né? O que se viu foi uma estratégia do técnico Leonardo Jardim ao não permitir o Fagner em campo, colocando o William e com isso inibindo as ações ofensivas desse lateral, que é um excelente lateral, um grande jogador, e que leva o time do Palmeiras à frente pelo lado onde atua, pelo lado esquerdo de ataque. A intenção que se criou é que com o Fagner ali, ele defenderia o Piquerez, a tentativa de anulação das descidas do Piquerez, e o lado direito do Cruzeiro ficaria morto. Mas foi o contrário. Né? O técnico Leonardo Jardim atacou o principal ponto de ataque, um dos, né? Porque o Palmeiras tem vários pontos de ataque, lado direito, lado esquerdo, pelo meio. O Cruzeiro matou, aniquilou, liquidou o lado esquerdo de ataque da equipe palmeirense. O Cruzeiro, né, aniquilou. E com isso o Piquerez ficou sem saber o que fazer, porque quando ele pensava em subir, o Willian estava nas costas dele, e quem estava fazendo a marcação dele era o meia-direita, né? O meia que joga pelo lado direito, que veio totalmente subestimado, o Christian, veio do Atlético Paranaense, que tinha caído para a segunda divisão. O Cruzeiro contratou esse jogador e ele se encontrou ali do lado direito. E na partida de ontem ele mostrou a importância que tem para esse time. Quando o Cruzeiro quiser soltar o ala, no caso o Willian, traz um pouco para trás, e aí não permite que o adversário, que tem talvez um atacante com muita ênfase no ataque, não consiga fazer absolutamente nada. E quando o Cruzeiro vai fazer uma outra maneira de jogar, coloca ali o Fagner, defende um pouco melhor aquele lado e dá um pouco mais de liberdade para esse garoto lá na frente. A única estratégia que deu para ler, a única análise que dá para fazer é essa, o lado direito de defesa do Cruzeiro, o lado esquerdo de ataque do Palmeiras, porque do outro lado teve o Kaique anulando as principais tentativas de jogadas da principal joia do futebol brasileiro neste tempo, que é o Estevão, que não conseguiu jogar. Mas aí, no segundo tempo, né, depois de um primeiro tempo cambaleante e meio que perdido em campo, porque não sabia o que fazer, o técnico Abel começou a fazer suas mexidas, né? Tentando recriar suas estratégias. Nada daquilo que aconteceu na segunda etapa estava previsto no cardápio do técnico Abel Ferreira, que tentou amordaçar o Cruzeiro de alguma forma, mas o Cruzeiro, depois de ter feito 2-0, retraiu as suas linhas e ficou esperando a equipe do
do Palmeiras tomar as decisões, né? Eu não vou, porque eu não sou bobo, eu vou ficar aqui porque eu conheço a sua qualidade, conheço a sua capacidade. Se eu ficar aqui, eu vou garantir o placar de 2-0, tô dentro de casa, meus torcedores, tô vencendo o jogo, defendo muito bem, então vou esperar para ver o que acontece. E foi exatamente o que aconteceu. O Palmeiras ficou com a bola quase que 70% do tempo na segunda etapa, mas não obrigou o Cássio a fazer nenhuma grande defesa, e isso muito em função da grande qualidade de defesa que o Cruzeiro emprega hoje no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, de fato, está na briga pela essa competição. O duelo entre os técnicos portugueses, né, tidos como os melhores portugueses atuando no Brasil, o Leonardo Jardim conseguiu ser superior ao Abel Ferreira, mesmo não conhecendo na totalidade o seu elenco, ao contrário do Abel Ferreira, que conhece o seu time de cor e salteado. Não tem análise para fazer da partida de hoje. Se você vê alguém fazendo qualquer tipo de análise, porque ele está tentando encontrar um subterfúgio justificativo para dizer o Palmeiras perdeu por causa disso. Não, o Palmeiras perdeu porque o Cruzeiro foi avassalador nos primeiros minutos de jogo, venceu mais um dos postulantes ao título, assume a segunda posição na tabela de classificação e pode ficar um mês na primeira posição na tabela de classificação em caso de vitória contra a equipe do próprio Vitória. Se o Cruzeiro vencer, ele vira líder da competição. O Campeonato Brasileiro para o Super Mundial, onde nós traremos bastante conteúdos aqui também a respeito do Super Mundial. E com isso, na volta, seja o que Deus quiser, vamos ver o que acontece. Mas nesse momento, o Cruzeiro, de fato, mostrou ao Brasil que pratica o melhor futebol no território nacional. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí. Fica aqui com a gente, Cláudio Silva 360.